palavra que é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetra no profundo da nossa alma para dividir aquilo que é da alma e daquilo que é do espírito. Por isso, Deus, nessa manhã, fala conosco, que não seja a minha boca, mas que cada palavra que eu declarar sejam palavras que são espírito e vida em cada coração aqui, Pai. Deixa-nos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Por isso, vem e faz a Tua obra nessa manhã. Eu me esvazio, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui na frente de tanta gente amada, Senhor, para poder falar do Senhor. Por isso, vem e faz a Tua obra completa em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, quando eu estava preparando essa palavra, para quem não sabe, eu também sou compositor, faço algumas músicas, e Deus me deu esse refrãozinho que a gente cantou, né? Manso, humilde, o Rei do Universo Ele é. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essas características de Jesus. E eu estava estudando, né? Lendo a palavra, estudando, e aí perguntaram a um teólogo, que o nome dele é Dallas Willard, ele é americano. Fizeram uma pergunta para ele que ficou na minha cabeça, assim, ó, martelando. Perguntaram para ele, se você fosse definir Jesus em uma palavra, qual palavra você usaria? Então vou pedir a ajuda de vocês. Pensa aí, se você fosse definir Jesus em uma palavra, como você definiria ele? Alguém aqui? Joga aí, uma palavra para definir Jesus. Perfeito, boa. Aqui, pessoal, uma palavra para definir Jesus. Bom, amor, bonito? Único, ah tá. Bonito é ponto de vista. A Bíblia, na verdade, vai falar que Jesus era meio feinho, gente. Né? Uma profecia fala que nele não havia formosura alguma. Mas a beleza está nos olhos de quem vê, né? Se eu sou cego e ele me cura, ele é o mais lindo do mundo. Não tem papo. Vamos lá, mais algumas palavras. Se você puder definir Jesus em uma palavra. Servo. Servo. Digno. Digno. Conselheiro. Conselheiro. Várias palavras, né? Liga. Acho que tá desligado. Acho que tá desligado. Rapidinho, gente. Problemas técnicos. Ei. Vê se registrou aí. Em cima. Aí. Então, várias palavras que a gente pode dizer pra ele. Só que a resposta desse teólogo me surpreendeu, né? Eu também, quando pensava em Jesus, sei lá, eu pensei santo, salvador, senhor, sei lá, mil coisas, né? Ele, que a gente, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E entrou mais palavras do que uma, né? Mas Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é vida, Jesus é salvação, é perdão, é transformação, ele é confronto, ele é poder, ele é sobrenatural, sei lá, tem tantas palavras que podem definir ele. Mas ele usou uma palavra em inglês que era relaxed, relaxado. Ele era alguém descansado. Ele era alguém que andava de uma forma tranquila. E isso me marcou muito e é o que eu quero falar sobre nessa manhã. Um Jesus que ele é relaxado. Não no sentido de relaxado e deixar as coisas bagunçadas, senão acho que a maioria de nós se identificaria mais fácil e falar, nossa, sou teu imitador, Senhor, eu bem nessa. Mas relaxado no sentido de descansar, que é o que a gente vai falar hoje. E de maneira antagônica, se eu perguntasse aqui como a maioria de nós descreveria a nossa vida hoje, ou se a gente olha os cristãos por aí, cara, como é que você descreve um cristão em uma palavra, ou a sociedade em geral em uma palavra? Talvez, se fôssemos sinceros, a gente ia ouvir cansado, sobrecarregado, ansiosos, meio um pouco com medo, meio depressivo, meio preocupado, distraído. Poucos de nós, se falasse, Vini, define a tua vida, como é que você está hoje? Você ia falar, relaxado. Pouquíssimos de nós poderíamos falar, ou que essa fosse a primeira coisa que viesse na nossa mente, de, cara, se define em uma palavra, tenta como é um seguidor de Jesus em uma palavra, e sairia esse lugar de descanso. E eu quero ler com vocês Mateus 11, do 25 ao 30. Se tiver com Bíblia ou celular, quiser acompanhar. Mateus 11, 25 a 30 diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste dessas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos simples. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aí. Eu já quero pedir que Deus possa nos levar para esse lugar onde de leveza e de descanso nele. Amém? Quem precisa disso? Eu preciso. Especialmente porque essa manhã a Rita estava se arrumando, eu estava cuidando do Tim. Aí eu estava vendo umas coisas, quando eu vi, pum, ele deu com a cabeça na quina, coitado. Tá com um galo ali. E eu já, meu Deus, Senhor, eu vou pregar sobre estar descansado em Ti. Agora já estou todo nervoso, culpado, chorando mais do que ele. Mas ele tá bem, né? Cadê ele? Amém, gente. Você ama o Pai, né, filho? Ainda, em nome de Jesus. Mas eu vou falar aqui porque eu gosto de ensinar assim, uma das coisas de aprender o que algo é aprendendo o que aquilo não é. Por exemplo, você que vai ser pai, Biel. Como aprender a ser um bom pai? Você pode ter tido um bom pai ou você pode ter tido um pai ruim na tua casa. Um bom pai te ensinou as coisas de um bom pai. Um pai ruim te ensinou aquilo que você também não quer fazer. Então a gente aprende também sabendo o que não é. Então Cristo veio para que eu e você vivêssemos uma vida preenchida do sobrenatural, preenchida daquilo que é celestial, preenchida daquilo que é eterno. A gente costuma falar, gente, o culto acabou aqui, mas a gente está só numa reunião. O nosso culto, ele é eterno diante de Deus. Amém? Culto agora, culto segunda, culto terça. Ah, Bruno, vai ter reunião segunda, terça? Não, não. A nossa vida é um culto de louvor a Deus. Só que a gente aprendeu a transformar isso em momentos, em cultos congregacionais, em conferências e coisas assim. Só que Jesus não veio para isso. Ele veio para que eu e você pudéssemos experimentar descanso em todo o tempo. E isso é meio complicado e eu vou tentar desamarrar esses nós na nossa cabeça, porque como descansar com um bebê em casa que acorda de 2 em 2 horas à noite? Misericórdia. Como descansar com as contas do próximo mês mordendo o teu pescoço ali? Como descansar com um casamento às portas, né, Igão? Igão chegou de Portugal, vai casar mês que vem, aí foi naquela, Juca, preciso conversar com você. Eu sei que ele tava com saudade, ele não era por mim, tô nervoso, não sei o que, casamento. Brincadeira, tá chegando. Ela não vai fugir, em nome de Jesus. E como assim viver nesse descanso, viver relaxado com todas essas pressões que a vida tem? Aí você fala, Juca, se eu vivesse numa ilha paradisíaca, sozinho, sem ninguém, aí eu ia conseguir viver como Jesus falou, manso e humilde, descansado, relaxado nele. Só que provavelmente você ia brigar com a tua própria sombra lá, ia reclamar que estava sol demais, estava chuva demais, que agora você não tem ninguém para conversar, que agora você não pode, sei lá, usar a internet. A gente ia reclamar de alguma coisa nessa ilha. O que eu estou querendo dizer para a gente nessa manhã é sobre um descanso, é sobre estar relaxado como Cristo, mas não é de uma forma natural, de uma forma que o nosso intelecto pensa. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma boa família, se eu dormir 8 horas por dia sempre, se eu estiver saudável, eu vou alcançar esse lugar. Não, a gente está nessa manhã falando de algo que só Cristo pode produzir em nós, amém? É infinitamente maior do que as coisas desse mundo. Então, para a gente se aprofundar um pouco nisso, o primeiro ponto é, não existe descanso enquanto há uma vida mergulhada no pecado. Pode parecer besteira, algo que talvez a gente não escuta muito mais se falar, mas o pecado, ele gera algo, e a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. Então não há descanso, não há conforto em Deus, não há como andar relaxado nele. Isso a gente vê as consequências disso no mundo ao nosso redor. Quantas pessoas que no natural têm tudo para viver uma vida boa, descansada, tiram suas próprias vidas. Essa semana tiveram vários artistas, tiveram pessoas conhecidas, pessoas com grana, e você pensa, cara, esse cara tem tudo, por que não consegue ser tão feliz assim? E aí entra nisso que a gente está falando, que é algo sobrenatural. Olha o que Davi fala, Salmo 32, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz é aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão estava sobre mim. As minhas forças se esgotaram como uma seca de verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e parei de esconder a minha iniquidade.
Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoares a iniquidade do meu pecado. Então, gente, uma vida que ela é entrelaçada ao pecado, ela é impossível você experimentar o descanso de Deus. Você pode vir à igreja, você pode sentir um refrigério no momento de louvor, porque onde a presença de Deus está, há liberdade. Mas uma vida constante de descanso, de um lugar onde eu sei que é Deus que trabalha por mim, onde eu sei que Deus está ao meu lado, é impossível se a gente vive uma vida em pecado. Cara, Juca, eu estou indo na igreja, estou amando, mas ainda peco. O pecado na minha e na tua vida agora como um cristão, ele tem que ser um acidente, ele tem que ser um tropeço, ele tem que ser algo que acontece, infelizmente, você se arrepende e se volta ao Senhor, o que é totalmente diferente de um estilo de vida onde você abraça o pecado, onde aquilo é parte da tua natureza, parte da tua característica, parte da tua rotina. Então, Deus está nos chamando para um lugar de santificação. E eu creio que quanto mais próximos dele, mais santos nós seremos. Amém? Amém. Então, Cristo ele é relaxado, né? Esse teólogo falou, descreve Jesus, relax. Relaxado, descansado. Por quê? Porque nele não havia pecado. E aí você para pensar em Jesus. Jesus ele estava dormindo em meio a uma tempestade onde estava todo mundo desesperado. Os discípulos vão lá de mestre, acorda, o barco vai virar. E Jesus estava relaxado. Sobrenaturalmente, porque de maneira natural não é possível. Uma citação de São Francisco de Assis, ele falou, se algo rouba a paz do meu coração, é porque primeiro tomou o lugar de Deus. Se você, por causa de dinheiro, não consegue viver em paz com Deus, talvez as finanças já tomaram o primeiro lugar que era de Deus na tua vida. Se por causa de uma pessoa, de um relacionamento, você não consegue mais ter relacionamento, paz, descanso em Deus, essa pessoa tomou o teu lugar nele. Se, sei lá, os teus sonhos, as tuas ambições, qualquer coisa, isso a gente encontra Jesus falando. Se alguém amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar irmão ou irmã mais do que a mim, não é digno de mim. Amar qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Então, nessa manhã, o primeiro exercício é para a gente entrar nesse lugar de paz, para uma paz que excede todo entendimento, para um descanso que é contínuo. Não deixe o pecado ter lugar na tua vida. Se afasta. A Bíblia fala, foge da aparência do mal. Ela fala, cara, o máximo de distância que você conseguir, foge disso. E é no Espírito Santo que ele faz esse processo de santificação na gente. Segundo ponto, fala assim, não é viver à toa. Como assim, Juca? Quando a gente fala de viver relaxado, eu, pelo menos, Patrícia, já me imaginei de férias, já me imaginei na gringa, já imaginei na Maldivas. Ou tá caro pra Maldivas, vamos pelo menos pra Arraial do Cabo, que é pertinho e é bonito também. Mas não é viver à toa. Olha o que 2 Tessalonicenses 3,10 fala. Quando ainda estávamos com vocês, quando Paulo estava lá na igreja de Tessalônica, a gente ordenou, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Hoje Paulo ia ser muito cancelado, né? Não, Paulo, não pode falar isso e tal. Tá lá. Aí ele continua falando, pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente. Não, estou descansando, Jesus é meu descanso, estou vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não trabalham e ainda se intrometem na vida alheia. Olha como a Bíblia é atual. Geralmente quem não faz nada tem muito tempo para se intrometer na vida alheia. Para dar pitaco, para criticar, para falar mal. Mas quem está comprometido em fazer as coisas de Deus não tem tanto tempo para isso. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Amém, gente? Não tem nem o que falar muito disso. Ele falou, chegou numa igreja, e você pode pensar, poxa, na igreja a galera é boazinha e tal. Paulo falou, olha só, tô vendo vocês aqui, mó vagabundos, espiritual, todo mundo. Ele vira pra eles, tem uma palavra profética pra vocês nessa manhã. Você que saiu de casa cedo, você que veio até aqui, se você não quiser trabalhar aqui, também não coma. Vai viver de jejum pra sempre. E ali, né, meio diferente esse ensino de Paulo, mas ele vai falando, olha, vai trabalhar, vai fazer a tua parte. E no final ele fala, não se canse de fazer o bem. O que Paulo estava ensinando para os Tessalonicenses? Que ninguém na igreja viva às custas dos outros. A igreja é uma comunidade de auxílio. Posso ouvir um amém? Amém. A gente vai ter muitas missões aqui, a gente quer servir os necessitados. Mas até mesmo no início da igreja, a Bíblia fala que já tinham muitas viúvas sendo assistidas.
E eles falaram, cara, vamos fazer uma peneira para ver quais viúvas não têm família. Porque se uma viúva na igreja tem uma família que pode ajudar ela, essa família ajuda ela e a igreja de Deus vai dar suporte para as viúvas que não tem ninguém. Então não é que não prestaremos auxílio, mas espiritualmente Deus te fez para que você seja um provedor e não alguém que é um necessitado espiritual, amém? Nem financeiramente. Deus ele quer que a gente possa crescer tanto espiritualmente quanto naturalmente nas nossas profissões, para que ninguém seja um vagabundo no reino, mas que Deus possa nos usar para trazer vida àqueles que têm necessidade. Ah, Juca, então estou quebrado e vindo para a igreja, o que eu faço? Irmão, você é mais bem-vindo. Aqui é o lugar que você chega quebrado, é restaurado, é restabelecido, e a partir daí Deus vai te usar para restaurar outras pessoas quebradas. Porque não pode você vir para cá, trazer tua maca, trazer tua cama, soldar ela no chão e falar daqui não saio, daqui não levanto, daqui não vou embora. Não é assim que Jesus nos chamou para ser. Não te chamou para ser um aproveitador físico nem espiritual. Isso é muito sério, porque eu lembro, alguns anos atrás, tinha um rapaz vendo culto, estranho e tal, todo culto ele queria sair com a gente, ia comer. Aí tava sempre duro. Aí todo culto a gente ia fazer alguma coisa, aí não tinha nada. Sabe quando dá aquele negócio estranho? Eu falei, pô, estranho isso. Aí eu não sei quem houve, eu arrumei o telefone da mãe dele, liguei, e aí, tá tudo bem em casa? Teu filho fala, ela, não, a gente tem tudo. Eu dou dinheiro pra ele, tá tudo bem e tal. E eu soube que ele fazia isso com várias outras igrejas. Tipo, ele ia numa igreja, a galera toda amorosa da igreja, né? E aí, cara, pô, paz do Senhor, nossa, te amo, fica aí e tal. E aí ele aproveitava, até que a galera se ligava, ele ia pra outra igreja. Então se é você que tá aqui hoje, já estamos ligados, brincadeira. Mas ele ia fazendo isso. E aí, na hora, Deus me deu um discernimento, eu consegui falar com a família dele, aí a gente conversou, enfim, aí ele pulou para outra igreja. Viu que ele não ia dar mais. Mas é um dos pontos que eu quero falar. Eu quero ser provedor. Jesus Cristo em nós é para que tenhamos vida que nos enche, mas vida que transborda, amém? O Evangelho não é só para mim e para você. Essa paz que a gente está falando de Deus, esse descanso de Deus é para que Ele te preencha, mas que você seja um instrumento de descanso para os outros. Porque é aquilo que Paulo está falando, olha, quem não está trabalhando, quem não está fazendo as coisas, está se intrometendo na vida alheia. E por último ele fala, não canse de fazer o bem. Isso é bizarro. Não canse de fazer o bem quando ele não é reconhecido, quando ele não é aplaudido, quando ele não é valorizado, quando ele não é retribuído, quando parece que não tem fruto dele, quando você só fez o bem e você ficou na pior. Paulo fala, não canse de fazer o bem. Uau! Geralmente a gente não cansa de fazer o mal, a gente não cansa de pecar, a gente não cansa de... Quem tem a língua solta de falar dos outros, a gente não cansa, sei lá, seja de algumas coisas. Mas Paulo fala, não se canse de fazer o bem. Então a gente está falando de descanso, mas não é um descanso onde você fica à toa, porque senão ele ia falar, não ia te mandar não cansar de fazer o bem, ou não parar de trabalhar. E quando a gente olha Paulo, olha o que ele fala em 1 Coríntios 15. Eu sou o menor dos apóstolos e nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou quem sou. A sua graça comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então a gente está ouvindo sobre descanso, ouvindo sobre relaxar, ouvindo sobre o estilo de vida de um Deus que é manso e humilde, mas ele não significa, mais uma vez, um estilo de vida que é à toa. Deus ele quer te usar. E pode parecer estranho para alguns aqui, mas tudo que ele fala, tudo que ele deposita na tua vida não é para terminar em você. Mais uma vez eu quero dizer, Deus ele quer te usar, amém? Amém. Só que isso é ruim porque em algumas dinâmicas de igreja a gente foi muito usado. Deus quer me usar, mas eu não quero me sentir usado. E aqui é algo que eu quero que a gente tenha como cultura. Eu quero que a gente esteja incendiado, mas que a gente nunca sofra um burnout. Nunca sofra um esgotamento. Em inglês faz mais sentido. Você está on fire, but not burnout. Mas não está queimado, não está esgotado, não se apagou a chama. Deus ele te quer dessa forma. Intenso na adoração, intenso na generosidade, intenso nos relacionamentos, queimando para servir a Ele. Mas Ele não quer que você faça isso a um nível de esgotamento, onde toda a lenha se acaba e já não há mais nele. E aqui tem duas dinâmicas. Às vezes a gente se esgota porque a gente recebe demandas que são humanas sobre a gente.
Não, cara, eu preciso que você faça isso, Mateus. Preciso que você toque, preciso que você arrume, preciso que depois você pregue, preciso que depois você limpe. Quem é de igreja há muito tempo se identifica. Você tem que fazer isso, fazer, e aí a gente se esgota. Mas aqui é um ponto tanto das pessoas que chamam a gente para essas coisas, quanto pra gente que se abre para isso. Aqui eu quero que a gente tenha como cultura de serviço, eu quero celebrar tanto quanto você estiver te servindo, mas tanto quanto você estiver descansando. As duas partes fazem parte da nossa saúde. Quando eu dou, mas quando eu me reenergizo, mas quando eu me recarrego. Né? Teu celular, a gente tem um exemplo aqui que profetiza pra gente o tempo inteiro. Bateria começa em 100. Mas se você não parar, deixar ele quieto e recarregar, acabou a função dele. Por mais top, por mais funções, por mais... O que você prefere? Um iPhone 16 Pro Max sem bateria ou, sei lá, um Nokia, não sei se você tem Nokia, nada pessoal com Nokia, mas outro celular da marca Bruno com 100% de bateria, mas que dá pra você usar. Você vai querer algo que é útil. Da mesma forma, de nada adianta você ter dons e talentos se você está esgotado. E já não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais alegria para servir a Deus. Por isso, gente, Ele é um rei que é manso e humilde, nos chama para essa dinâmica de descanso nele. Quem está entendendo, pode dar amém? Amém. Isso fala de vários princípios bíblicos. Fala do princípio de descansar, né? Deus ele criou o mundo em 6 dias, descansou no sábado. Hoje a gente não descansa o sábado, dia físico, mas a gente entende o princípio dele, né? Jesus ele é Senhor do sábado. Qual é o princípio? Eu preciso ter tempo de descanso em Deus. Eu preciso ter um tempo onde eu paro e eu falo, ainda que eu trabalhasse, se a mão de Deus não trabalhar por mim, de nada vale. Mesma coisa o dízimo. O que é o dízimo? Eu creio que eu devolvendo 10% a Deus, as minhas finanças vão ser muito mais abençoadas do que se eu mantivesse tudo aquilo que eu recebi e só guardasse. É contrassenso. É contrassenso. É eu ficar parado e Deus fazer mais. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, estudando, né, no vestibular. Cadê o Biel? Vai? Enem, semana que vem. Vai dar bom. A galera se matando a estudar, né? Ali, estudar de manhã, de tarde, de noite. Eu nunca parei de ter meu tempo com Deus. Eu separava sempre 1 hora, um tempo para ficar com Deus. E eu falava, Senhor, eu creio que pode ter um chinês estudando... Não, meu Deus, já vou ser cancelado. Não. Pode ter alguém estudando 20 horas. Se eu estudar 19 horas, mas ter a minha intimidade contigo, eu creio que vai ser mais benéfico do que se eu só tentar na minha força. E passei, beleza, deu tudo certo. Mas isso vale para a nossa vida. A gente se mata numa correria do dia a dia sem contar com Deus. De novo, quem aqui, se você definir a sua vida, falaria relaxado, descansado? Mas quantos falariam ansioso, nervoso, preocupado, meio perdido, meio sem esperança? Então, gente, 2 coisas nos esgotam. Quando você faz a partir só da pressão das pessoas. E 2, quando você faz algo que você não tem graça para aquilo, se torna em desgraça. Ontem mesmo a gente estava falando, a gente estava pensando em algumas coisas, não, vamos fazer desse jeito. Aí ela, cara, você é horrível em planejar. Eu falei, é verdade, sou muito ruim, sou bom em fazer. Mas se eu tentar passar os meus próximos dias planejando, eu vou me esgotar, não vai sair algo bom, do que se tivesse alguém que a graça dessa pessoa é planejar, é sonhar, é criar, sei lá, métodos, é criar passos a passo. Vocês estão entendendo, amém? Tem coisa que você faz, cara, que pode deixar ali fazendo, ó, várias horas, você faz bem, flui. Tem coisas que você faz 1 hora, meu Deus, parece que você está esgotado, foi sugado totalmente. É porque não tem graça de Deus na tua vida para aquilo. Como um líder aqui que eu quero te falar, acha onde a graça de Deus está sobre a tua vida, cara, e multiplica esses talentos, intensifica nisso. A gente fica numa síndrome de tentar ser bom em tudo. Você não é bom em tudo. Isso é até libertador quando eu falo, cara, eu não sou bom em planejar. Ufa, glória a Deus, outra pessoa pode fazer isso. Não sou bom em fazer aquilo. Nossa, que bom, Deus vai precisar enviar alguém pro meu time que é bom nisso. Geralmente Deus coloca marido e mulher assim. Ela coloca, né, Lucas, um cara que é engraçadinho com uma mulher estressada. O engraçadinho tem que se aprumar, a estressada vai ter que aprender a rir. Deus coloca numa família agitada um filho calminho, ou o contrário, ou numa família calminha um filho agitado, para bagunçar um pouco as coisas. Mas Deus, Ele quer isso, que você seja incendiado, mas não esgotado.
Isso é um segredo muito especial. Jesus mesmo, ele direto dali, ele pegava, galera, multidão, o culto foi top, vou pro monte descansar. E sumia. Depois voltava, ministrava. Outro ponto, só pra gente seguir aqui. Estar relaxado. Não sei, eu já estou me sentindo mais relaxado aqui, tá? Conforme a palavra vai entrando. Vamos fazer algo profético. Vira pra quem tá do seu lado. Pode virar. E faz uma massagenzinha no ombro dele, assim, ó. Pode fazer, pode fazer. Cuidado, cuidado. Faz assim, ó, de cara dele, assim, Oi, Bentinho. Ajuda, tá, gente? Checa teus exames, faz um check-up. Às vezes você tá tão cansado, é o ferro que tá baixo, a vitamina D, o B12, você tá orando um monte ali, mas é só um suplemento que tá faltando. Mais uma vez, estar descansado, estar nesse lugar de descanso espiritual não é ausência de lutas. E isso é claro porque você vê a vida de Jesus, ele passou lutas e após lutas, mas tem um salmo que eu amo, Salmo 3, fala assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim, estava ferrado. Muitos são os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és escudo ao meu redor, és a minha glória, aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Olha isso. A gente está falando de descanso e Davi fala, eu deito e durmo e dou uma pedra, nada acontece. Se você ler esse texto, você fala, glória a Deus, você deita, dorme, é a presença de Deus. Mas no verso ele fala, os meus inimigos me rodeiam, meus adversários se multiplicam. A galera está falando que Deus não vai me salvar, mas ainda assim, ele consegue descansar. Então nessa manhã eu não estou falando de um descanso natural, mas de um descanso sobrenatural, amém? É Cristo dormindo na tempestade, é Davi dormindo em meio aos seus inimigos. Cadê a vovó Inês? Tá aí, vou contar o testemunho dela. Depois você pergunta ela se era verdade ou não, mas a Inês tomava vários remédios para dormir, né? Quantos dias tua mãe ficava sem dormir? Ficava dias sem dormir, tomava remédio, não dormia. Aí teve um encontro com Jesus e um culto. Depois do culto ela jogou os remédios tudo na descarga. Não Ela foi? teve essa convicção. Ela teve essa convicção. Isso aqui não é doutrina, tá? É uma experiência para cada um. De repente o seu vai ser mais paulatinamente, vai ser outro processo. Mas ela teve essa experiência com Deus. E aí, gente, depois de fazer isso, ela passou a dormir até em pé no BRT. Não tem como dizer que não era Deus. Só de você pegar o BRT lotado, significa que as coisas não estão tão tranquilas, né? Senão você estava em casa. Mas BRT lotado, calor, né? Às vezes o ar funcionando, às vezes não tá, e ainda assim ela dormiu e descansou. Coisas que os remédios, coisas que aquilo que estava tentando mexer nos hormônios dela, não conseguiam. Essa semana também, a gente teve, acho que uma das piores noites com o Tim, né? Cara, ele acordou toda hora, 30 em 30 minutos, chorava, ficava horas acordado, a gente estava esgotado. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Aí no dia seguinte, sobrevivemos a noite, glória a Deus. Aí no dia seguinte eu falei, cara, vamos fazer um negócio diferente? Vamos na praia com ele? Aí depois eu falei, meu Deus, a gente acabou de ter a pior noite da história com ele. E eu falei, não, vamos pra praia. Porque eu falei, Deus, se o negócio tá ruim, pelo menos vai ficar ruim na praia. Eu vou estar lá e depois a gente se vira na noite. Mas eu estava já meditando nessa palavra e eu estava pedindo a Deus para entrar num lugar de descanso. Vocês estão entendendo? Eu sinto que o Espírito Santo está trazendo sobre cada um de nós descanso que vai além do natural. Descanso que vai além daquele descanso que o dinheiro pode te pagar, que uma companhia pode te pagar, que uma massagem pode te pagar, que qualquer coisa nesse mundo pode proporcionar um descanso que vem de Deus. Um descanso que as pessoas vão olhar e falar, tá, me explica como você está assim. É Deus. Não, vai faltar até palavras para a gente explicar. E caminhando para o final, só é possível esse descanso quando a gente caminha em dependência. E aqui está um ponto muito especial, João 15,15, Jesus falou assim, sem mim, nada podeis fazer. E esse versículo ele me pega, porque a gente pode fazer sim muitas coisas sem Jesus. E ainda que façamos muitas coisas sem Jesus, o resultado delas é igual zero.
Não é que você, sem Jesus você não pode fazer nada. Não, você pode fazer muitas coisas. Mas o que ele está nos ensinando é, não haverá fruto. Você pode fazer e o resultado vai ser zero. O resultado vai ser descanso nenhum. A gente, por exemplo, aqui, nosso sonho, a gente vai trabalhar muito para essa igreja crescer. Amém. A gente tem orado, a gente tem jejuado, a gente tem sonhado, tem planejado, mas a gente sabe que é impossível e inútil sem uma dependência de Deus. Amém. Amém? Amém. Eu, como líder, reconheço isso. Pode ter a melhor estratégia, a melhor cultura, a melhor definição, a melhor ideia, o melhor equipamento, o melhor tudo. Se não tiver a mão de Deus, se não houver dependência de Deus, é em vão. E a gente ensina a ver isso num texto que eu amo também, Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília dos sentinelas. Inútil será para você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede aos seus amados enquanto eles dormem. Olha que doido isso. Tem gente que acha que trabalhando vai conseguir talvez agradar a Deus ou chegar num lugar de descanso. Deus fala, se você viver em dependência minha, aos seus amados ele dá enquanto dorme. É contrassenso pra gente. A gente pensa, não, eu tenho que fazer a igreja virar. A gente tem que procurar todos os lugares da Barra da Tijuca. A gente precisa, não sei, ligar para todo mundo que tem contato, que tem influência. Não, eu vou trabalhar muito. Caramba, não consegui pagar a conta do mês. Vou achar um agiota crente que não mata, só bate. Que vai ser tranquilo. Você tenta. E Jesus fala, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Isso se chama graça de Deus. Isso se chama favor de Deus. Isso se chama misericórdia de Deus. A gente está tanto nessa mente, né, de ser independente, de ter autonomia. O Evangelho ele te chama justamente para você colocar tudo isso na cruz. Deus quer que você seja dependente dele. Jesus quer que você não tenha nenhuma autonomia. Não, ele não quer. Jesus falou assim, olha, eu só faço o que vejo o Pai fazer, só falo o que ouvi o Pai dizer. Você se veste como quiser, você faz as coisas da tua vida do jeito que quiser, mas ele está falando, não viva sem a direção de Deus. Não viva sem a presença de Deus. A gente precisa, Lari, até guerrear contra a nossa própria sabedoria. Porque uma coisa é quando eu falo, Senhor, eu não sei fazer, me ajuda. Você está num lugar independente. Eu já prego, por exemplo, há mais de 10 anos. Eu sei montar uma mensagem, eu sei contar histórias, eu sei falar. O meu desafio é toda vez que eu me preparar para vir diante de vocês, ainda dobrar o meu joelho e falar, me ensina, Senhor. Me ministra o que o Senhor quer falar. Eu me coloco em dependência diante de você. Porque, outra vez, pega o teu trabalho, pega aquilo que você faz em Deus já há muitos anos. O Mateus pode tocar aqui, ficar tocando horas. Sei lá, se você é um advogado, você pode cuidar de processos de olhos fechados. Minha amiga nutricionista pode passar as receitas, pode cuidar da galera o quanto quiser de olhos fechados. Mas esse lugar de descanso te ensina a falar, me ensina, Senhor. Ainda que pareça que eu saiba, me ensina. Porque um coração ensinável é terra fértil para Deus trazer o sobrenatural, amém? Quando você faz isso, ideias vão brotar do nada, insights vão vir do nada, portas vão se abrir do nada. E na verdade não é do nada, mas é desse lugar onde você aprende em Deus. Então nessa manhã, se você pode gravar algo também, essa postura de me ensina, Senhor. Ainda que eu saiba como fazer, me ensina, Senhor. Eu trabalho com crianças, ainda assim me ensina, Senhor, a amar elas mais. Senhor, eu trabalho com o público, me ensina a trazer vendas de uma maneira correta, de uma maneira mais saudável. Senhor, eu trabalho no meu home office sem ninguém, me ensina a honrar o meu trabalho dessa forma, me ensina, Senhor. O problema do nosso esgotamento é que nos tornamos independentes e aí fazemos as coisas sem o Espírito Santo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, porque se a gente tenta fazer sem ele, a gente se esgota. A matemática é simples. Aí você fala, Bruno, eu quero isso. Só que é difícil, gente. Eu sei. Você sabe como é difícil descansar. Tem gente que é tão acelerada que quando para ver um episódio fica se culpando. Meu Deus, eu vi um episódio, as crianças estão correndo pela casa, o almoço não está pronto, eu tinha que fazer isso e aquilo. Olha um texto que eu amo na Bíblia. Hebreus 4:9 fala, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus.
Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho. Quando a gente entra num lugar de descanso em Deus, até o nosso trabalho se torna um movimento de descanso, como Deus descansou do seu. Mas essa parte que eu amo. Portanto, esforcemo-nos. Então, olha o que a Bíblia fala. Se esforce para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha que contrassenso, Joca. Eu quero descansar. O que a Bíblia fala? Se esforce para descansar. Se esforce para entrar no lugar de descanso para que você não caia. Se você não entrar no lugar de descanso, você vai cair. É só a questão do tempo. Algumas pessoas têm a estamina maior, têm a capacidade maior, mas se você ficar ali, ó, igual um burro de carga, uma hora vai dar ruim, uma hora você vai cair. Mas parece contraditório. Se esforça para descansar, Rita. Se esforça para confiar. Mas o que ele está me ensinando? Está te ensinando que precisa ser intencional para entrar nesse lugar. Descansar precisa ser intencional. Senhor, eu vou dar o meu melhor, mas quando eu precisar recarregar, eu vou dar o meu melhor em descansar também. E a gente está falando de Jesus aqui, ele é o centro da nossa mensagem. Como pode um rei que é manso e humilde também descansar? Jesus, mas tem um paralítico ali, tem uma mulher fluindo sangue ali, tem o outro que não tem comida ali, você não vai? Agora eu vou descansar. Chegaram para Jesus o tempo todo, Gui, falando para ele: bora, Jesus. Jesus, teu amigo Lázaro morreu, bora lá. Bora, Jesus, bora, ele está morrendo, está doente. Vai lá. A Bíblia fala que Jesus ficou onde ele estava mais 4 dias. E aí quando ele chega lá, Lázaro já estava morto. Maria, mãe de Jesus, falou: Jesus, acabou o vinho da festa. Vamos lá, você é o Filho de Deus, eu sei que você pode fazer, multiplica. Ele vira para ela: mulher, não é chegada a minha hora. Ela, como era inteligente, já virou para a galera: ó, fica ligado, tudo que ele pedir vocês façam. Mas Jesus não deixava os outros tirarem ele do lugar de descanso, mas ele se esforçava para entrar no descanso de Deus. Uma vez Jesus estava ensinando, e estava chegando a época da sua crucificação, os seus próprios irmãos de sangue falaram para ele: e aí, você não é o Filho de Deus? Você não vai subir para Jerusalém? Quem quer aparecer tem que falar, tipo assim, você não vai ficar pregando em, sei lá, fala uma cidade pequena, Juiz de Fora. Né? Jesus, você quer ser o cara, você não vai ficar trazendo a mensagem em Juiz de Fora. Você vai pregar na capital, no Rio de Janeiro. Eles estavam falando isso para ele. Aí Jesus vira para eles e fala: para vocês, toda hora é hora. Mas eu não vou me mover. E aí ele fica e logo depois ele sobe. Só queria ser um pouco do Kronka. Mas parece ser contraditório. Mas várias vezes as pessoas falam: Jesus, vamos. Jesus, vamos. Jesus, vamos. E Jesus se esforçava para entrar no lugar de descanso. Nessa manhã eu creio que Deus está me usando para falar conosco uma realidade muito forte, que se não houver descanso, o teu prazo de validade já está escrito. Se você não descansar, Satanás já venceu, ainda que você faça muito agora. Se no próximo ano Deus te usar como nunca, mas depois você passar 50 anos esgotado, Satanás venceu. O inimigo ele não joga, ele joga com o tempo, ele tem até o último dia da consumação dos séculos. E a gente acha que tudo é para ontem. Eu quero ler o último texto para a gente fechar, o pessoal do louvor pode ir voltando, que é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Mateus 6 vai falar assim: por isso eu digo a vocês que não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, e nem com o corpo quanto ao que se vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, ouça essas palavras, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, nem todo o trabalho, nem toda a sabedoria de Salomão, nem toda a riqueza dele conseguiu fazer aquilo que a graça de Deus faz por uma pequena flor. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Ele está falando, quem vive dessa forma, sem descanso, são os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus. Mas vocês, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Qual o segredo aqui, gente? Como não se preocupar? Breninha, como não se preocupar? Como não se preocupar? E eu sempre falo isso. Imagina que teu pai é dono de uma granja, lugar que cria galinha. Você não dorme preocupado se na manhã seguinte você vai ter ovo ou peito de frango para comer. Verdade? Imagina que seu pai é dono de uma loja de roupa. Você não dorme preocupado se amanhã você vai ter uma roupa para vestir ou não. Imagina que teu pai é dono de um supermercado. Você não dorme preocupado se amanhã vai ter as coisas básicas de uma cesta básica ali. Se faltar ali, você vai no mercado, pega, tá ali. Como não vou me preocupar? Como eu vou descansar? O meu pai já tem tudo. O teu pai já tem tudo. Tudo que não temos há em abundância em Deus. Tudo que me falta em Deus sobeja. Em Deus ele flui. Em Deus há em abundância. Nós temos um bom pai. Posso sentir o Espírito Santo aqui. Nós temos um bom pai. Jesus descansava porque ele tinha um bom pai. Tentaram o tempo inteiro tirar Jesus desse lugar, mas ele falou pra gente, aprendei de mim. Meu, é isso que eu tô falando. A gente se esforça para entrar num lugar de descanso. Jesus teve que falar pra eles, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Porque o natural é não ser. E ele fala, venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, se lance até mim. Juca, eu fui. E qual é o problema disso? É que a gente vai cansado e sobrecarregado. Quando a gente fica bom, a gente sai andando. E se afasta. Esse vinde a mim é vinde permanecer comigo. A gente não se liga nisso. Ou venha várias vezes até mim. Ou venha constantemente até mim. Ou venha diariamente até minha presença. A gente vai, a gente é refrigerado. E logo depois parece que todo o peso volta de novo. Se isso acontecer é porque a gente foi e depois saiu andando. Ou porque a gente foi e parou de ficar ali. Jesus falou, venham a mim e aprendam. Nessa manhã, o que eu mais quero, eu sei que Deus mais quer de nós é que sejamos frutíferos, sim. É que você realize muitas coisas na tua vida. Como já falei, não existem vagabundos no reino de Deus. Deus nos chama como servos, trabalhadores. Mas tão importante quanto o nosso trabalhar é o nosso descansar. E mais do que isso, Deus ele quer nos ensinar um trabalho que é descansado. Como isso? Um trabalho que mesmo eu fazendo, eu estou descansando que o resultado vem dele. Em vão trabalha o construtor se Deus não estiver na obra. Em vão vigia o atalaia se Deus não vigiar a casa. A Bíblia fala de gente que trabalha e parece que coloca o seu dinheiro num saco furado. A Bíblia vai falar. Tudo se vai, tudo se perde. O próprio Salomão, quando se afastou de Deus, se afastou desse lugar de descanso, ele falou, é tudo vaidade, é tudo perca de tempo. Você acordar cedo ou você dormir tarde, você fazer o bem ou fazer o mal, você, cara, admirar a beleza da vida ou viver de uma maneira louca, ele perde o sentido de que em Deus temos descanso, de que podemos sim ter paz com Deus. Esse é o mistério de Cristo Jesus. A dívida que não podíamos pagar, a culpa do pecado que não podíamos limpar de nós, que nenhuma oferta poderia tirar de nós, a Bíblia fala que por causa da entrega de Jesus, hoje podemos ter paz com Deus, podemos ter amizade com Ele. A Bíblia vai falar, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Esse evangelho é maravilhoso demais. Nessa manhã eu estou querendo te lembrar de um Jesus que é maravilhoso demais para que você possa de alguma forma conquistar ou comprar Ele. É bom demais para ser verdade, mas esse é o evangelho. São as boas novas, é um Deus todo-poderoso que me amou primeiro. E agora eu só tenho que respondê-lo em amor. Não dá para explicar. Juca, mas ainda tem muita coisa que é difícil.
Se você está com ansiedade, leve elas ao Senhor. E quando você coloca diante dele, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento encherá os vossos corações e as vossas mentes. O que é isso? Eu me esforçando para entrar num lugar de descanso, igual. A vida tá um caos, mas eu vou levar diante dele. A vida não tá como eu queria nessa altura dela, nessa idade que eu tô, em tanto esforço que eu já pus nela. Eu vou colocar aos pés dele. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso é bom demais para ser verdade. O nosso Deus é bom demais. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Todo o teu suor, toda a tua força não pode conquistar aquilo que uma gota do sangue de Jesus pode realizar na tua vida. Então nessa manhã eu queria te lembrar disso. Essa pergunta desse teólogo bugou minha mente. Defina Jesus em uma palavra. Intenso, sim. Avivalista, sim. Trabalhador, sim. Mas também relax. Descansado. Tranquilo em Deus. Alguém que não era movido pelos homens, mas era movido por Deus. Feche teus olhos, eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Pai, nós te agradecemos